Hello guys, beleza? Nesse vídeo aqui vocês vão entender qual a diferença do verbo have e do verbo has e quando que a gente tem que usar um ou outro. E para começar a entender isso, a primeira coisa é saber o que significa o verbo have, qual é o significado dele, tá? Ele tem alguns significados, eu vou mostrar para vocês aqui os mais importantes. O primeiro significado, que é o mais usado, o mais importante dele, é have, no sentido de ter ou possuir. Então ele é o verbo ter em inglês, basicamente, tá? Eu botei aqui um exemplo para vocês para ficar bem mais claro, ó. I have a dog. Eu tenho um cachorro. Então, have basicamente sendo o verbo ter. Eu possuo um cachorro, tá? I have a dog. Um outro exemplo, ó. They have a big house. They have a big house. Então, eles têm uma grande casa, né? Eles possuem uma grande casa. Então, esse sentido aqui é o sentido do verbo have, que a maioria das pessoas sempre vai ter contato, porque ele é o sentido principal e ele é sempre nesse sentido que ele é apresentado primeiramente para qualquer aluno de qualquer curso de inglês, tá? Ou mesmo você que está trabalhando sozinho na internet. Um outro sentido que ele tem, que é um sentido muito bacana, que os nativos usam muito, e é legal você tentar incluir esse sentido no seu vocabulário na hora que você vai falar e se comunicar em inglês, é have no sentido de consumir. Ele fica com um sentido misto de beber ou comer, de consumir algum tipo de alimento, tá? Então, por exemplo, eu botei alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor como é que funciona essa ideia, tá? Então, o primeiro exemplo, ó. Do you want to have some coffee? Do you want to have some coffee? Falando mais rápido, né? Do you want to have some coffee? Você quer ter um pouco de café? Esse sentido do have aqui, observem ele aqui, ó. O have aqui, tá? Esse aqui é o verbo want, né? Que é querer. Você quer ter um pouco de café, esse sentido aqui do verbo é no sentido de consumir, tá? No sentido de você quer um pouco de café, você quer beber um pouco de café, é basicamente isso. Então, have, ele pode acabar substituindo em muitas situações o verbo drink, tá? Que é o verbo beber em inglês. Drink, beleza? Então, ele pode substituir esse verbo, tá? Em algumas situações. Um outro exemplo legal que eu trouxe para vocês foi esse aqui, ó. I would like to have the grilled fish. Essa estrutura, na verdade, né? Não só a estrutura do have, mas essa aqui toda, ó. Cadê? I would like to have. É uma estrutura muito comum para você usar, é muito legal, na verdade, para você usar nos restaurantes, tá? Quando você quer pedir alguma coisa de uma forma bem educada, tá? Então você pode falar I would like to have the grilled fish. Ou seja, eu gostaria de ter, de comer. Nesse caso aqui, ele também vai ter um sentido de pedir, né? O sentido geral da frase é basicamente isso, porque você está pedindo para um garçom ou para algum tipo de atendente, né? Então eu gostaria de comer, eu gostaria de ter o peixe grelhado, né? I would like to have the grilled fish. Tá? Então a gente já entendeu o que significa o have. E o que é esse has, então? O has, gente, em sentido, ele é a mesma coisa que o have, tá? No sentido do verbo, né? No que ele significa. Ele só vai ser usado em uma situação, em situações diferentes. E que situações são essas? É basicamente quando o sujeito da frase é he, she ou it. He é ele, she é ela, it é ele ou ela para coisas ou animais. É um dos significados desse pronome, do it. Tá? Então, no caso, quando você tiver uma frase na afirmativa, isso vai ser importante no final do vídeo, na afirmativa você vai usar o verbo has com esses pronomes aqui, he, she e it. Vamos a alguns exemplos? Vamos lá, né? O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é esse aqui, ó. He has a red car. Ele tem um carro vermelho, né? Ele tem um carro vermelho. Observe que aqui eu não usei he have a red car. Não. He has a red car, tá? Então, observe que aqui, pelo fato de a gente ter o he, a gente está usando a forma do verbo have diferente, né? Uma forma desse verbo diferente, que é essa bem aqui, has, já que eles significam a mesma coisa, né? O have e o has. Vamos para o próximo exemplo? Vamos para o próximo exemplo, ó. She has an amazing job. She has an amazing job. Ela tem um trabalho maravilhoso, tá? Job é trabalho, amazing é maravilhoso, então she has an amazing job. Ela tem um trabalho maravilhoso. Novamente, she, ela, você não está usando she have, e sim she has. Então isso aqui é muito importante a gente notar, tá? Porque faz diferença na hora de escrever, de falar inglês, enfim.
Mas o que você tem que tomar cuidado? Essa questão de usar o has com he, she ou it vai funcionar nas frases afirmativas, tá? Mas apenas nas frases afirmativas. Porque nas frases negativas e nas frases interrogativas, vai acontecer uma coisinha que vai mudar essa regrinha, tal, esse padrão, que é o seguinte, que é o uso do verbo auxiliar does. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo, que com exemplo sempre é mais fácil a gente entender, tá? Aqui a gente tem essa frase, ó. Does he have a bike? Does he have a bike? Ele tem uma bicicleta? Does he have a bike? Observe aqui que nesse caso a gente está usando he e depois o have. Mas Matias, tu acabou de falar que quando tem o he, né, tem que botar o has e não have. Eu falei isso, mas isso é na afirmativa. Por quê? Porque na interrogativa, olha o que aconteceu. Você tem que colocar, isso é uma regrinha de gramática, tá? Você tem que colocar o auxiliar, que normalmente, nesse caso aqui, no presente simples, que é o tempo que essa frase tá, seria o do. Só que, vamos pensar o seguinte, o do ele é o auxiliar, então a função dele é justamente auxiliar, ajudar. Então ele pega as responsabilidades da frase para ele, tá? Então, o que acontece aqui? Ele vai pegar a responsabilidade, vamos encarar assim, de carregar o S que o have tem. Porque nada mais, o has nada mais é do que o have com o S no final, aí você muda, né? Ele é um verbo que muda um pouco mais, não é só adicionar o S. Né? Não é só adicionar o S, você tem que mudar a estrutura dele e ele vira has. Então é como se ele pegasse esse S que está em has, que está no has, certo? Se fosse uma afirmativa. Então ele pega para ele. Então o do vira o does, certo? Como auxiliar do verbo, do pronome he. Então o que acontece aqui? Como ele está com o S, é como se ele tivesse tirado o S do has. E aí, se o has não tem o S, ele volta a ser o quê? A ser o have, que é a forma original, digamos assim, do verbo, né? Por isso que você põe does he have a bike, não does he has a bike, entende? Vamos para o segundo exemplo para ficar mais claro, agora com uma negativa, com uma frase negativa. Vamos lá, ó. She doesn't have the book. Então ela não tem o livro. Como está na negativa, você vai fazer o quê? Você vai usar o verbo auxiliar e depois o not. Mas aqui eu já fiz a contração, olha só. Olha que bacana. O doesn't nada mais é do que o does mais o not. Como o does ele está aqui presente, ó, auxiliando essa frase, porque agora ela está na negativa, ele já pegou o S para ele, ó. Tá vendo? Ele já pegou o S para ele. Como ele já fez isso, o have não precisa mais ficar com S. O has, desculpa, não precisa mais ficar com S, ele volta a se tornar have. Então é isso, galera. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para continuar a aprender inglês comigo. A gente se vê na próxima. Bye bye!